Aí você volta no texto depois, tá? Isso, agora pode voltar no texto. Pode falar, Helena. Aí me surpreendeu muito esse... Como é que eu vou dizer? Essa interpretação aí do Ulisses, porque tudo que eu tinha lido do Ulisses até então, né, tipo, na Odisseia e tal, sempre retrata ele como um homem muito inteligente, né, mas no sentido bom, pelo menos eu vi assim, né, no sentido bom da palavra. E nessa peça, ele não é só inteligente, ele é o espertalhão, né? Tipo, ele é o cara tipo, que não tem escrúpulo nenhum. E eu não tinha pensado por esse lado, né? Que ele É é o quase cara uma máquina de fake news, né? Se você para pra pensar. ele é viciado em mentira. Tipo, tem uma coisa que me chamou a atenção é que eu vou esquecer o nome do outro rapaz. É Neo. Uns são viciados em sarrar, outros são viciados em mentir, né? Já Gente, me viu esse ajudem com o meme, nome né? do outro Às rapaz. vezes é viciado dos dois também ao mesmo tempo. O filho do Aquiles, como é que é o nome dele? Neoptólemo. Esse. Chamar de Neo, pronto. Neo. Neo. Ele pergunta, né, se tem outra forma de conseguir o que ele quer. E ele fala, não tem, é só mentindo, não tem outra forma. Mas aí eu fico pensando assim, será que não tinha? Ou por tudo que a gente já conhece do Odisseu, é tipo, ele mesmo não conseguiria de outra forma. Tipo, essa é a maior virtude dele. É enrolação, né? Aí isso me chama atenção. A outra coisa é porque é mais um exemplo, né, que a gente vê de uma tragédia que termina bem, né? Assim, não é aquela tragédia tradicional. E me chamou a atenção uma outra Não tem coisa. morte, né? É, Tem... a outra coisa que me chamou a Mas tem a atenção... dor. A dor é encenada. Sim. Mas a outra coisa que me chama a atenção nisso é porque é uma das poucas que a gente está vendo que é realmente muito centrada na moral. Tipo, não é uma questão mais aberta, assim, de política. É uma questão de, tipo, apresentam 3 personagens, cada um tem uma percepção moral de alguma coisa, e aí tem esse conflito deles. Eu achei isso bem, bem interessante. Mas, de certa forma, Lena, tem um fundo, digamos assim, político, Uhum. não é central, né, como você disse, mas tem um fundo político, uma vez que Ulisses parece, né, ser a figura de um estadista, né? Quer dizer, o estratagema ali serve para um propósito que está muito claro, que é Para mim, vencer a Guerra de Troia. pelo que eu percebi, esse é tipo pano de fundo, assim, tipo, o Ulisses, ele é aquela pessoa que vai obedecer e fazer de tudo para assumir a função dele, o objetivo dele para ajudar os gregos nessa guerra, né? Então, tipo, ele tem uma função e ele vai cumprir. Só que eu acho que o mote assim, principal é de que forma que ele vai cumprir, né? E de que forma que isso afeta os outros. E logo no início, assim, quando ele vai conversar com o Neo, né, que ele fala, me xinga o máximo possível, né, fala mal de mim mesmo, eu acho que ele sabe que tá fazendo mal, tipo, porque não teria como ele saber que o cara odeia ele, a não ser que ele realmente tenha consciência de que ele foi muito desgraçado com o cara, né? É A muito ponto legal isso, Lena. Muito. de ter Na verdade, certeza ele que o tem outro tá consciência assim, irritado de que com o ele. cara, o Philoctetes considera de ser um filho da puta, porque pelo próprio discurso do Philoctetes e também do coro, né, nós ficamos sabendo quais foram as ações realizadas por Odisseu, né, Mas o que me chama abandono ali, no exílio, vamos botar assim. não é só o Philoctetes, porque assim, pelo que eu entendi, o Odisseu convence todo mundo a abandonar, né? Ele lá por conta do machucado lá, da serpente. Caraca, Mas muito atual, né?
Agora uma situação. Caraca, parece que a gente pensou, sei lá, muito assustador isso, né? Mas, assim, ele mesmo, ele, apesar de dizer que é a única maneira e tal, eu acho que a fala dele para o Neo é meio que assume que ele mesmo não acha que os métodos dele são os mais louváveis. Ele não, eu acho que ele justifica, mas no fundo ele sabe que está errado, sabe? Porque senão não teria como ele ter certeza que o Philoctetes está irritadíssimo com ele, né? E se passaram 10 anos, né? Ou Tá lá seja, isolado, passou realmente anos, às comete. vezes. Exatamente, é. Não, e é com ele especificamente, não é com todo mundo, é com ele. Quem é Né? canceriano Ele fala aqui? que para conseguir tem que ficar xingando ele, né? Tem que ter Alguém é essa coisa canceriano em aqui? comum, esse ódio comum. Alguém é canceriano aqui? Porque, assim, Philoctetes é um canceriano, né, gente? Ele guardou, tô brincando, mas ele guarda um rancor de 10 anos, gente. É muito. E o Odisseu é geminiano, fica só no blá blá blá. O que te chamou a atenção, Léa? Oi? O que mais te chamou a atenção? Além da figura Mais uma coisa. polêmica. Ai, tava na minha cabeça, eu esqueci, tinha a ver com o Odisseu também, com a figura dele. Bom, depois eu vou lembrar e eu falo. Por enquanto é só isso. Tá ótimo, Lena. Lembra e depois pode interromper à vontade. Tá, ok. Vinícius, quer falar alguma coisa? Oi, posso falar um pouquinho? Pode dar a aula? Tá devendo a gente? Bom, vou falar um pouquinho do que eu senti da peça, tentei ler com o máximo de sinceridade, é algo que eu tenho feito muito, que tem me ajudado muito, né? Ler assim, sem como se eu tivesse lido nenhuma tragédia ou nenhum texto teatral, isso tem me ajudado muito a ver com um olhar talvez mais sincero, mais amoroso pelas coisas, né? Assim, tem ajudado muito a me sensibilizar de verdade com algumas questões sem teorizar ou nada do tipo. Enfim, a Querido, primeira coisa que me chamou... tá? Oi. Só um momentinho que a minha mãe me chamou aqui. Segura aí. Segura, não sei se eu falo ou não falo, a gente segura então. Segura então, Vini. Segura aí. Segurar, a gente estou aqui segurando. Vai, pronto. Soltei. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção e que gostaria, talvez, se alguém quisesse comentar depois, não me chamou muita atenção a questão do Odisseu, senão essa questão que a Helena falou, né, de uma mudança de visão dele sendo outro tipo de esperto. O Neo também, de certa forma, não me chamou muita atenção, mas o que me chamou a atenção pessoalmente foi a figura do Philoctetes, por dois aspectos. Primeiro é a questão da solidão, né, colocada aí como um problema moral agora. Ele fala de várias... Eu depois li com um pouquinho mais de cuidado, ele fala de várias dores que ele tem, né, várias perdas que ele tem. Ele tem dificuldade para caçar, ele tem dificuldade para andar, ele tem a dor que ele sente, né? Mas a primeira coisa que ele reclama na peça é sobre a dor de ficar sozinho. Isso me chamou muita atenção, né? Para ele, que fica a impressão para mim de que o maior mal é ter sido abandonado. Como E ele homem, acorda, né? Ele, na não tô te ouvindo. descrição dele. Não. Oi. Tá me ouvindo agora, bem? Interessante. E também me chamou a atenção, principalmente naquele. A Lena levantou a mão. No momento em que ele descreve, né, o Vinícius, que ele acorda, né? Quer dizer, as coisas se passaram com ele, né? O abandono foi de uma maneira tão surpreendente, né? Ele não estava consciente quando ele foi abandonado. Ele acorda e ele acorda em Lemnos, né? Eu vou até compartilhar aqui a minha tela, porque eu tenho um mapa. Mas pode continuar, o Vinícius.
Então, a questão da solidão, eu acho que ela perpassa em primeiro plano, para mim, a questão do Filoctetes, continua sendo o grande medo dele até o final, que ainda que ele tenha um problema ali, de uma questão de ser respeitado, né? Uma questão de querer guardar a sua honra, o grande opositor dele, o grande adversário dele é a solidão. Ele pede para o Neo ir, depois voltar, depois ir, depois voltar. Ele tem e são 10 anos, né, gente? É uma coisa assim que não é um ano, não são 2 meses. Eu não dou culpa eu não culparia o Filoctetes, não, porque é uma coisa muito pesada socialmente. Viver entre outros homens foi um direito que ele perdeu, né? Não é só um abandono da amizade, um abandono... volta a ser animalizado de certa forma, né? A questão do abandono foi muito forte para mim nesse texto. O Filoctetes como alguém abandonado e fruto desse abandono. Então, tudo que ele se tornou, de certa forma, é fruto desse grande abandono das pessoas que ele acreditava, de uma confiança que não retorna. E ele é abandonado várias vezes durante a peça. O abandono não é só o ponto de partida. E aí o segundo ponto... Virtualmente ele é abandonado, né, Vinícius? Quando, por exemplo, ele sabe das notícias das mortes dos heróis, né, gregos, como Ajax, né, como o Pátroclo, enfim. Sim, ele não tem direito a ser socialmente o que a gente pode pensar que hoje é uma realidade muito grande, né? Que eu acho que a peça já, de certa forma, apresentava para a gente. Essa questão social do abandono. O quanto estar entre outros homens tem que ser um direito que assim como a gente vê em outras peças, direitos que são negados muitas vezes, né? Na própria Antígona, ela tem um direito muito importante que é negado, e eu acho que essa peça não fica para trás nesse sentido, nesse primeiro ponto, né? Exatamente. Olha, só para ilustrar para vocês, né? Vou tentar, a partir também desse encontro, né, na medida do possível, trazer o mapa para tentar situar as ações da peça. Né? Então, Troia, né, Ilho aqui, Lemnos, né, que é onde se passa a ação da tragédia, e o Neoptólemo, né, ele cresce e é educado aqui, né, em Esquiros. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei Mostra de novo Troia. Troia circular aqui, Lúcia, tá vendo? Aqui, ó, em amarelo, onde eu estou circulando. Não, vi. Aqui é Troia, Ilho. Lemnos aqui, ó. Tá. Aqui mesmo. Que é onde se passa a ação. E Neoptólemo, ele nasce e cresce aqui, em Esquiros. Tá? Ok. 3 ambientes. E Odisseu, né, é de onde? Odisseu é do outro lado, né, da Grécia, praticamente, né? Ele, deixa eu... Calma aí. Ele é daqui, ó. Onde é que tá Ítaca? Luiz, vê se você consegue localizar. Acho que não tá aqui não, né, nesse mapa. Ítaca. Não tá aqui não. Mas é bem aqui do outro lado. Bem, o stop sharing aqui. Pode falar, Vinícius. Só o segundo ponto, né? Que o primeiro foi esse sentimento mais do abandono, que conversou muito comigo. E o segundo ponto é mais uma consequência desse abandono, que para mim a peça me falou muito sobre, de certa forma, que eu não esperava, um despertar e um dormir, e usou muito de forma literal e não literal essas palavras, sono, acordar, o despertar, né? Achei que foi algo bem latente para mim,
E como o Marcelo falou, esse sono, que eu procurei a palavra está 16 vezes na peça, né? Achei bastante interessante isso, em que ele é levado até lá dormindo, acorda naquele lugar abandonado, mas ele fala várias vezes que se segue depois da grande dor dos pés dele, um grande sono, né? Que parece ser, de certa forma, o que salva ele da dor, ou que é indiferente à dor dele. Inclusive, na virada da peça, se a gente encontrar ela em dois momentos, né? O momento em que ele não sabe que está sendo enganado e o momento que ele sabe que está sendo enganado, isso é transpassado por meio de um momento que ele sente muita dor, dorme e acorda como se fosse um novo homem, com novos diálogos. Ele descobre, ele desperta, não só literalmente, mas ele desperta para o que está acontecendo, para o abandono dele, para o segundo abandono dele, no caso, né, que é ele sendo enganado. E aí, eu estou aqui com a peça numa outra aba, ele traz uma coisa interessante na página 142. Tá, eu vou compartilhar para a gente ler. Só um momentinho que eu vou compartilhar. Mas pode continuar falando, Vinícius. Página 142, certo? É 142 do documento ou do PDF? No documento. Não, no PDF. No documento está 132. Perfeito. Não. É o finalzinho, só as falas do Neo e do Coro. As duas últimas falas, 821 e 827. Perfeito, tá. Vou compartilhar aqui agora. Bom, e aí o que me chama a atenção... Todo mundo visualiza? Sim. O que me chama a atenção é exatamente como há uma espécie de um sono do corpo, um sono da mente, algo literal ou não literal, com metáfora para várias coisas, mas que é aquilo que, de certa forma, traz a ele, nesse grande sofrimento, alguma comunhão com o mundo, né? E, de certa forma, alguma leveza para ele. Ele diz, o Neo diz aí, E parece que os... Curiosamente, né, Vinícius? Essa reflexão sobre o sono Eita, caiu aqui. Todo mundo me vê, todo mundo me ouve. Vamos ver. Voltou. Queridos, tive um pico de... Caiu aí. Eita. Mas voltou. Né? Perdi muita coisa? Não, foi muito rápido. Vinícius, não vou te interromper, tá? Pode continuar a falar. Tá. Marcelo, desculpa, você tem que gravar de novo? Tá gravando? Tá gravando. Quando eu caí, parou a gravação. Quando automaticamente eu retorno, a gravação volta do ponto onde eu parei. Então, se o Vinícius puder repetir a fala dele, enfim. Só uma coisa, se você puder botar de novo, Marcelo. Vou colocar a parte, agora. Que aí, conforme o Vinícius vai falando, a gente vai visualizando, né? Isso. Todo mundo visualiza? Sim. Vinícius, o que eu ia falar é que você já tem uma reflexão sobre o sono, porque a gente já conversou a respeito disso. Então, parece que também veio a calhar, né? Essa sua reflexão. Sim. E é uma parte... já te apresenta. Independente disso, que é bem, bem bonito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim, tá ótimo. Ele fala aí, né? Parece que o sono não tarda a apoderar-se do homem. Ele falando já sobre o Filoctetes, né? Que passou mal, enfim.
a cabeça lhe cai para trás, o suor inunda-lhe todo o corpo e uma veia negra da ponta do pé arrebentou, jorra um rio de sangue. Sanguíneo. Deixemo-lo tranquilo, amigos, para que mergulhe no sono. Coro. Sono que ignora a dor, sono que ignora o sofrer, vem-nos com um sopro suave, benéfico, ó Senhor. Em seus olhos mantém esta luz serena que agora se difunde. Vem a mim, tu que curas. Eu acho muito bonito essa questão de que não há alívio para a dor do Filoctetes. Não há nada mundano que a dor dele está dos dois lados, né? Está em ir e está em não ir. E por isso que eu acho que ele até encontra o outro sono, vamos dizer assim, como saída em algum momento, né? Ele pensa em se jogar da pedra, esse momento em que só o derradeiro vai trazer para ele, que é o que ele acaba conhecendo de mais próximo, né? E não vamos nos esquecer, ô Vinícius, que o sono é uma entidade, né? O sono sim, também. Né? É uma entidade. Então, quer dizer, só pela via mesmo da divindade, ou enfim, das coisas divinas, que há uma aproximação do sossego, né? Desse personagem, que, conforme você está dizendo, não encontra nenhum tipo de, enfim, de complacência, né? Nas coisas mundanas. Ele chama até de cura, né? Em algum momento. É uma cura momentânea em que ele... E, para mim, a peça tematiza sobre isso quando ele desperta. Ele desperta para a ilusão que ele vive, ele desperta para o abandono que ele sofreu. Então, de certa forma, é um acordar de verdade desse homem que se percebe sozinho. E, assim, foram as coisas que mais me tocaram. Outras coisas me tocaram, mas foram menos... tiraram menos meu sono ontem quando eu acabei de ler, vamos dizer assim. Isso foi o que mais me bastante. É verdade. Mas eu lembrei muito do Dom Quixote, né? A questão da solidão, o Robinson Crusoe e vários outros personagens que passam por essas questões e que talvez só tenham sossego nesse momento, né? Eu me lembrei até do Náufrago. O Náufrago, sim. Sim, verdade, gente. Achei muito bom esse levantamento aí, Vinícius. Porque realmente, né? Tem essas ressonâncias. Eu pensei nisso também. Então pode falar, Karina. Eu só ia dar a palavra, na verdade, para a Lena, que a Lena tinha lembrado, né, Lena, do que você ia falar. Sim. Sobre o... Não, pega o gancho, Lena. Cadê a Lena? Não tá aqui no Stop Sharing. Lena saiu, gente. Isso aí, gente. Bem. Quando ela voltar, então, Karina. De repente deve ter acontecido algum problema. Pois é. Não, deve achei... ter caído no sono. Eu acho. Eu achei muito interessante, Vinícius, seus apontamentos e acaba que dialoga, de certa forma, com muita coisa que eu anotei também. Essa peça eu fiz muitas anotações, muita coisa me chamou a atenção, mas acho até que um pouco, pelo contexto que a gente está vivendo, a solidão, ela chama a atenção, não tem jeito. A minha leitura também foi muito levada para isso, né, para esse Filoctetes que está ali, foi abandonado mesmo, e me lembrou também muita coisa do Robinson Crusoe também, porque ele está ali como uma hora, ele está como selvagem mesmo, né, e a condição dele é uma tragédia mesmo. Sim, sim, muito interessante. E aí vou aproveitar só esse gancho, que uma das coisas que eu separei, uma parte aqui da tragédia que eu separei... Desculpa te interromper, mas poderíamos dar a palavra para a Lena? Lena, você se lembra do comentar sobre o Odisseu? Que aí a gente passa para a Karina, que a Karina está com uma fala, né, organizada. Lena, por favor. É bem rapidinho o que eu tinha esquecido. O que me chamou a atenção também como é que é o nome? Filoctetes. A mágoa dele, não só pelo abandono, mas quando o Neo vai fazer a trama para ele, né? Contar o que aconteceu, né? E no momento ele diz que não tem ideia de quem seja o Filoctetes,
nunca ouviu falar, né? E aí, nesse momento, o Philoctetes parece bem magoado, tipo, como se fosse uma coisa ainda pior, né? Tipo, ele caiu no esquecimento. Ninguém conta os grandes feitos dele, né? O ostracismo, né? Exatamente. Aí, e parece, nesse momento, que isso pesa até mais do que todo o abandono, é o esquecimento. Aí é só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, Lena. Perfeito. Eu tenho uma reflexão também sobre o esquecimento, né? Inclusive, assim, só para antes de passar a palavra para a Karina, eu tinha anotado que, e vou também voltando um pouco que o Vinícius estava falando do momento da dor, do Philoctetes, né? Que inclusive eu fiquei pensando em como que isso é encenado, né, Pedro? Como é que o ator que interpreta Philoctetes encena os momentos de dor, que é uma dor tão aguda que parece que faz, de alguma maneira, que ele se esqueça de si mesmo, né? E que deseja a morte, né? O sono, né, que vem, enfim, quase que naturalmente, mas enquanto o Philoctetes está consciente da sua própria dor, ele deseja a morte, ele pede a morte, né? Então, eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava lendo, né? Sobre como que seria a encenação, né? De um ator dramatizando, né? A dor do Philoctetes. Enfim, por favor, Karina. Então, é interessante, só pegando o seu gancho também, o Marcelo, que às vezes é até colocado em algumas falas como se ele tivesse morto em vida já, né? O Philoctetes, daquela situação tão deplorável que é quase já é um morto em vida, o que eu acho ainda pior do que estar morto, né? Que você estar morto em vida. Enfim, mas voltando para a questão da solidão, como o Vinícius já bem apontou, me chamou muito a atenção também, e eu acho que conforme aqui o nosso grupo, a gente já está lendo várias tragédias, isso é muito bom, e a gente acaba fazendo ressonâncias com outras que a gente já leu, né? Não tem como. E eu acho isso tão bom, causa uma sensação boa, né? E aí, essa solidão do Philoctetes me lembrou um pouco também a de Electra, porque assim como a de Electra, eles estão, né? Obviamente, lá ela está afastada do palácio, enfim, ela até tem um certo convívio ainda, Ela diferentemente é uma escrava, do Philoctetes. né? Isso. Mas os dois têm uma coisa em comum, que os seus únicos interlocutores são elementos da natureza, como eu havia falado na Electra. E aqui isso chama muito atenção também, né? São as rochas Eu que o sabia que Philoctetes você ia falar conversa. sobre isso. Bem no Isso me final, chamou né? E muito, quando ele se sim. despede também. E você vê o respeito também que ele tem com a terra. Por mais que ele sofra naquele espaço, mas ele tem uma noção. Ele vai saudar a terra quando ele sai. Tem Na também... verdade, ele não sofreu naquele espaço, né? Se É. parar para pensar, foi o único espaço em que ele pôde sobreviver, no fim das contas, né? Mas eu acho que há um sofrimento Há naquele um espaço. sofrimento, enfim, da Enfim. ferida, né? Quer dizer. Sim. Mas Eu foi o acho que espaço que deu sustento a ele, de certa forma. é um ambiente em que ele pode caçar, ele consegue fazer as coisas dele. Mas eu acho que é um ambiente também em que ele toma ciência de que ele está privado do convívio humano. Então é um espaço que, ao mesmo tempo, que lhe provém comida, enfim, mas é um espaço que eu encaro como um espaço de sofrimento também. De não civilização, né? Pensando, Sim. claro, que a civilização seria o espaço, enfim, abstrato, né? Em que, pensando assim, na sociedade grega, né? De Claro. realidade, de amizade, né? Enfim, de fato, né? Então, Sim. né, como é caracterizado, e principalmente a caverna, né? Eu vou dizer, assim, de modo muito arriscado, anti-civilização, né? Anti-civilização, né? Verdade, muito bom. E aí, só para a gente poder também visualizar, eu vou mostrar aqui uma fala que eu separei. Tá chegando para vocês? Que eu acho que, assim, aí no próprio discurso, a gente consegue visualizar, né, essa solidão e a natureza como a única interlocutora. Aqui a gente vê, né, ó portos, promontórios, ó feras montesas com quem vivo,
Ó rochas íngremes, a vós, pois não conheço outro a quem falar. A vós, companheiros de sempre, lastimo o que me fez o filho de Aquiles. Então aqui ele coloca mesmo, né, que são os únicos com quem ele se dirige a palavra. São essas rochas, são os elementos da natureza. Então eu achei bem marcante isso aqui, até para exemplificar um pouco do que o Vinícius falou dessa solidão, né? Aqui fica bem marcado. E só uma outra coisa, porque quando o Vinícius falou que lembrou do Cruzoé, enfim, eu também. E aí tem uma parte em que o filho do Aquiles, ele fala, né? Tu te tornaste selvagem, não aceitas quem te aconselhe. Então aqui a gente vê uma consequência dessa solidão e desse afastamento da civilização que ele teve, né? Ele se torna selvagem, ele já não aceita conselhos. Então a gente vê toda essa solidão, e o Vinícius também tinha colocado que há consequências, né? Esse afastamento há consequências, e um deles eu acho que está aqui marcado no discurso. Eu vou problematizar um pouco a sua fala. Sim, claro, estamos aí, né? Nesse último... Na sua observação. É claro que para Neoptólemo, né, o comportamento de não aceitar os conselhos do próprio Neoptólemo significaria um estado de selvageria, o próximo à selvageria. Mas também há dois problemas, né? Primeiro, Neoptólemo é jovem, ao passo que Philoctetes, né, eu não sei se ele é mais velho, mas certamente ele, né, eu não sei se ele é ancião, mas certamente ele é mais velho do que Neoptólemo. Então, seria um pouco, digamos assim, o Luiz pode até me esclarecer para a gente melhor, se seria viável para a sociedade grega da época um mais velho aceitar o conselho de mais jovem, né? Ainda que esse mais jovem tenha conquistado, né, a confiança, né, do Neoptólemo, do mais velho. E segundo, que ele recebe muito bem Neoptólemo e, né, os marinheiros, né, que fazem parte do coro. Então, eu não sei até que ponto, né, a gente pode pensar que, bem, existe algo de selvageria, talvez na caracterização do Philoctetes, né? Mas, em termos de conselho, eu não sei. Eu não sei se seria, né, um sintoma, né? Agora, certamente, para Neoptólemo, não aceitar qualquer, enfim, benevolência seria talvez um estado de selvageria, né? Enfim. Sim, bem colocado. Achei legal também. Vou dar uma pontinha só, eu sei que eu já falei, que eu vou mentir. Pode falar. Não, é porque realmente assim, ele tem esse lado de selvageria, mas ao mesmo tempo Mas o que seria selvageria? Qual o lado de selvageria de Philoctetes? Então, essa questão que eu ia falar. Sabe que ele é selvagem, ele é caracterizado como selvagem por Neoptólemo, como a Karina mostrou. Talvez pela vestimenta dele, pela maneira como ele sobrevive, né? Então, exatamente esse ponto que eu ia chegar. Os momentos que ele teve o encontro com a civilização, que são atados pelas duas pontas da vida dele ali naqueles 10 anos, são encontros onde a civilização não deu nada para ele. Só deu mentira, só deu enganos. Então, Odisseu, que é o grande civilizado, ele chega como a figura de uma ilusão. O que me lembra o Robinson Crusoe é o contrário, que é o Adeus Robinson, do Cortázar. Me lembra muito essa civilização ao contrário, né? Muito bom. E assim, pegando um pouco do gancho que você está falando e das coisas que a Karina também está falando, pensando, né, na civilização, e a civilização também como um espaço de produção de educação, né? A gente crê que a civilização educa, né? Isso a gente compreende, enfim, ao longo da tradição, né, da história e tal, enfim. Aquilo até que eu estava conversando, né, Karina, contigo um tempo atrás, que Ulisses, que seria aquele que poderia educar belamente Neoptólemo, né, com valores muito, né, aceitos, né, digamos assim, convenientes, né, ele não educa bem, né, ele educa a partir da mentira.
E o Philoctetes parece educar Neoptólemo através da piedade. Então, isso que me chama muita atenção, porque aquele que poderia ser caracterizado como selvagem, na verdade não é selvagem, porque relembra a Neoptólemo valores muito importantes, como, por exemplo, a amizade e a confiança. E já Ulisses, que é o ultra civilizado, né? Inclusive eu coloco isso no meu trabalho, né, lá de mestrado, né, que também reproduz tudo aquilo que a tradição já falou sobre Ulisses, é aquele que parte para a violência, que é a selvageria, é a brutalidade, é o mais anticivilizacional que a gente encontra, não é? Então é muito inteligente, né, isso, né, Karina, que Sim. Sófocles mostra pra gente, né? Muito bom, muito Eu acho bom. que, enfim, teu comentário cabe talvez na percepção de Neoptólemo enquanto aprendiz. Eu acho que enquanto aprendiz, ele ainda não sabe muito bem o que é civilização e o que é selvageria. Ele vai aprender de modo contrário. É mais ou menos isso que eu estou percebendo, né? Não sei se vocês Sim. conseguem visualizar. Eu acho que ele vai percebendo isso de modo contrário. Aquele que deveria ser civilizado é bárbaro. Aquele que deveria ser bárbaro mostra um golpe de civilização e enfim, de amizade que é impensável para alguém que não habitava a civilização há 10 anos. Sim, muito bom, Marcelo. Achei sua problematização muito boa. E, na verdade, quando eu coloco aquele comentário sobre o selvagem, eu acho que é mais para tentar enfatizar esse afastamento mesmo. Colocar selvagem aí como aquele que foi afastado por 10 anos de uma civilização. Seria esse conceito de selvagem que eu quis trazer, na verdade. Por isso que eu achei a sua problematização muito boa. Mas talvez essa percepção, né, do filho de Aquiles olhando para ele como um selvagem, assim, está 10 anos afastado. Então, não está tendo como a gente... O choque, né? O choque. Sim. Eu acho que esse selvagem que eu quis colocar, uma consequência da solidão, mas de estar afastado mesmo, entendeu? Mas eu achei ótima a sua problematização, até pela questão de um ancião. Eu acho que, na verdade, e o que acaba se mostrando no fim da tragédia, é o quanto o Philoctetes realmente ensina valores sobre o bem, sobre faça sempre o bem que vai te levar ao melhor lugar. Eu acho que, no fundo, é ele quem vai, de fato, aconselhar e que vai ser o melhor professor durante a tragédia que o que é o filho do Aquiles assustador, porque podia como é ter. que uma pessoa consegue, né? Que eu acho que também, Karina, trazendo assim para nossa situação, a situação que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas, né? Não sei se vocês têm visto, né? Têm falado o seguinte na internet, né? Como é que a gente vai sobreviver depois disso? Como é que vão ser as relações pessoais depois do isolamento social, né? E eu acho que a nossa tarefa com esse encontro, né, e com outros encontros, né, é justamente, né, Lúcia, manter a solidariedade, a piedade, a amizade, a cordialidade, o amor, a confiança num mundo que duvida disso, né? Porque quando a gente olha para o noticiário, é exatamente isso que a gente encontra, né? Pessoas duvidando, né? Pessoas que eu digo assim, pessoas que têm voz para poder falar publicamente, né? Entende o que eu quero dizer? Pessoas duvidando disso, assim, de valores que, sabe? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre tudo que eu vi, tudo que eu tenho visto, assim, que me fazem perceber que a gente precisa alimentar todo dia, todo santo dia, a nossa humanidade. Mas o isolamento social é visto como esse lugar limite, assim, de ou vai ou racha. Ou a gente sustenta a humanidade ou a gente vai de vez para a barbárie. Dentro do isolamento social, que é, enfim, perigoso. Concordam comigo? Assim, se não concordarem comigo, tudo bem. Podem falar, entendeu? Podem complementar, podem dizer o contrário. Aqui é o lugar que a gente pode fazer isso, né? Ainda, né? Vinícius. O Luiz tá assim, ó, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tá Não ouvi. Eu tô reflexivo hoje. Fala alguma coisa. Gente, por favor, tomem a palavra, assim, de coisas que você... Karina, o que mais te chamou a atenção nessa peça?
Você vai passar algum filme pra gente? A gente sempre espera. Gente, então, como eu falei, na verdade, eu só peguei o gancho da solidão da questão que o Vinícius levantou, que eu também gostei muito. Mas eu tenho muita coisa, então eu acho que eu vou deixando conforme o pessoal vai falando, e aí eu vou entrando Perfeito. também. E tem filme, tem uma pequena cena de um filme, tá? Luiz Tudo que que o- gosta. Cá que o pra Luiz ver o gosta. filme da Karina. Mas é pequenininha, mas é pra gente pensar aí. Foi Tá legal ótimo. que a Lena começou falando do Odisseu, né? A gente olha para um outro Cadê a Lena em Odisseu e falar a nisso? cena é isso. É estranho, né? A Lena não saiu e não mandou nenhuma mensagem no grupo. De repente, É. um problema de... Mas é isso. Eu vou pegando aí na fala da galera. Agora, Vinícius, muito curioso, né? A cena do sono, né? A reflexão que a peça traz sobre o sono. E eu tinha uma outra coisa para falar, mas eu vou... Como eu acabei de falar bastante, né? Assim, pegando a fala da Karina e a fala do Vinícius, eu vou passar a palavra para o Pedro, né? Pedro havia comentado comigo, em particular, sobre a inteligência da tradução, que a gente até tinha comentado na semana passada, né? Nossa, uma tradução em prosa, geralmente as tragédias são em verso, então, enfim, a gente está caindo de alguma forma de nível, mas na verdade não, né, Pedro? Na verdade, a tradutora, né, dessa peça foi bem inteligente, né? Na escolha de palavras, de frases, é uma prosa muito poética, né? Pela própria natureza do texto, mas também pela inteligência, né, de escolha das palavras dessa tradutora. Sim, isso é bem interessante de ver quando você tem essa perspectiva de que até mesmo uma tradução em verso, caso seja mal executada, acaba se tornando maçante ou difícil ler a peça, como o Luiz também comentou sobre o ai-ais daquela da Iluminuras, que você vai perdendo um meio ao outro, a palavra te corta, você fala, peraí, eu não estou entendendo essa frase aqui. Mas eu achei que esse ficou bem corrido, foi um texto que você vai deslizando. O Filoctetes foi um texto fácil, você vai lendo, vai tipo liso. Você lê com mais tranquilidade, né? Acho que a facilidade da prosa é justamente te trazer uma fluidez na leitura. Até quem não é muito íntimo de tipos de leituras como essa, ainda mais uma tragédia grega, né? É um formato um pouco diferente dos gêneros dramáticos que nós temos, né? Fica até mais gostoso. Inclusive tem até por exemplo, Ilíada, Odisseia escrito em prosa, né? Porque assim, a Ilíada e a Odisseia já são livros extensos, né? E aí é uma versão, uma edição Ai, em nem me prosa fala, também Luiz. facilita. O quê? Nem me fala, porque eu tô lendo 6 traduções, entendeu? Então, assim... Olha, coragem, hein? Eu com uma já fico doida, imagina você lendo 6. Mas é realmente isso, Luiz. Você vê essa fluidez, e essa foi uma fluidez que eu também vi daquela tradução da Helena. Eu achei a linguagem, a forma de descrição traz muitas cores. Eu acho que, por exemplo, como vocês falaram, essa tragédia em si, ela traz muitas perspectivas de paisagem. Você facilmente, é engraçado, a gente cria o imaginário da peça e facilmente imagina um promontório, você tem uma baía entre dois montes, porque a ilha é pedregosa, ninguém passa por lá, porque ela é ruim de ficar. Um navio que o Filoctetes viu de cima e a subida de onde o Neo e o Odisseu discutem. O Odisseu fica escondido num canto, como um salteador qualquer, esperando o seu momento de passar. Como sempre, né? Como sempre, né? Quer dizer, na história da literatura ocidental, principalmente da grega, é Odisseu sempre como um stealth, né? Como se diz, né? O multi-ardiloso. Né? Fica ali, né? Na retaguarda e tal. Fica de butuca. O Odisseu fica de butuca esperando o momento dele. Agora, a Lena falou algo muito interessante. Oi, Lúcia. Você vai falar alguma coisa? A espreita. A espreita. Exato. Isso mesmo.
A Lena falou algo, mas que eu vou esperar ela voltar para comentar, porque foi a minha surpresa também. Primeiro, eu queria muito agradecer a oportunidade, assim, que vocês estão, né, se dando, né, e nos dando, para a gente discutir tantas tragédias, porque eu até fiz um vídeo hoje, né, no Instagram, porque aquilo estava tão emaranhado em mim que eu precisava falar. Não sei se alguém viu, mas nesse vídeo eu estava Eu dizendo não vi, não. o seguinte, depois eu compartilho. Nesse vídeo eu dizia o seguinte, que alguém mandou uma mensagem para mim. Ah, o Luiz perguntando sobre a Helena. Quando eu estudei a Odisseia no mestrado, eu tinha uma visão, Luiz, muito positiva de Odisseu, como aquele foda pra cacete que leva o conhecimento nas costas e é o revolucionário. E aí, quando eu me deparo com essas tragédias, é que eu passo a me dar conta de que, poxa, é claro que Odisseu é o homem positivo no épico, na epopeia. Na tragédia, é esse homem em tensão, em conflito com as suas habilidades. Então, é uma falha, inclusive, de formação, uma falha, inclusive, de pesquisa minha. Eu confesso aqui para vocês que se eu tivesse lido as tragédias na época que eu estava fazendo mestrado, Karina, com certeza eu pensaria de uma outra maneira o Estatuto do Conhecimento na Odisseia e na tradição literária ocidental que tematiza essa figura de Odisseu. Então, eu só queria reiterar assim, um agradecimento, porque esse encontro, para cada um de nós, tem surtido um efeito. E para mim tem surtido, entre vários efeitos, esse, de, enfim, me tocar de que eu precisava ter lido as tragédias quando eu estava fazendo pesquisa, para dar um up nas minhas reflexões. Pedro. Mas é sempre assim, Marcelo. Porque a gente lê, a gente já tem uma ideia, mas não tem como ler tudo antes da gente produzir algo. É melhor a gente já ter pronto e depois voltar e repensar e falar, peraí, eu não peguei isso aqui, do que sempre ficar retocando, mas nunca terminar algo. Não, eu tô super feliz, Pedro. Eu tô feliz por isso, entendeu? Porque mostra que eu cometi alguns equívocos no meu trabalho anterior e que certamente estão sujeitos à alteração e a aperfeiçoamento. E é algo curioso que, não sei se vocês, mas eu, quando estava lendo as frases de Odisseu, eu comecei a rir. Eu falo, cara, isso é muito engraçado. Você tem um herói que, assim, o Neo, obviamente, transtornado, fala, você acha certo mentir para alcançar o objetivo? Olha, não mentir é bom quando você vai alcançar agora e depois. Você mente pelo certo, aí tá bom. Como se fosse, a justificativa tá dada. Você mente pelo certo porque eu comando você mentir, eu superior, e você, porque é assim que funciona, assim que as coisas dão certo. E é curioso. Não deixa de ver estar que... sábio, né, Pedrinho? Hã? E a peça diz que ele não deixa de ser sábio por isso. Não, ele só não é honesto. Assim, eu, quando era jovem, eu ia muito pelo corpo, mas agora aprendi que a fala é mais importante, resolve mais problemas do que você simplesmente bater de frente com alguém. Ele está falando, vamos lá. Mas a peça no finalzinho vai se encaminhar do seguinte, uma coisa até que o Filoctetes diz, né? Não adianta você falar, você também tem que agir, quer dizer, não adianta promover boas ações, você também tem que praticar as boas ações, né? E esse, acho que é que esse trecho deve ter sido muito caro para a Lúcia, né, Lúcia? Ela tá sem som. Para todos nós. Para todos nós, exato. Pode falar. E eu acho muito curioso que você vai vendo esse trabalho do Odisseu em Convenção, não, é que eu sempre lembro o nome dele como Pirro, não como... Porque Neoptólemo também tem o nome de Pirro, né? Para os latinos. É como se fala na Eneida. Isso. Aí ficou na cabeça, é Pirro. Pirro, filho de Aquiles. E vou usar Pirro que eu consigo melhor. E, tipo, ele, todo momento, ele vai se doendo
quando ele vai enganando cada vez mais o Philoctetes, no fim, ele cria naquele momento quase uma amizade por sensações, por ver naquele homem antigo, pois ele seria um herói antes do Odisseu. Ele é um herói da Argonáutica, ele é um herói junto com Teseu. É Teseu ou é Jasão que está junto? Jasão. É Jasão, Hércules, todos os antigos heróis da Grécia. Orfeu. E sabe, você tem todos esses heróis juntos, e ele é um deles, ele é um dos que sobreviveu, pois Hércules já morreu, e ele guarda a arma de Hércules, o arco de Hércules. Queridos, então, só uma observação, tá? Na peça tá escrito Heracles, né? Heracles, sim. Tá, porque é o nome, né, o Luiz? É o nome grego, né? Hércules é o nome latino, né? Luiz, tá aí? Atenção. Heracles é o nome grego e Hércules latino, isso mesmo. E você tem, ele carrega o arco de Heracles, pelo qual o Odisseu luta para salvar Troia, para destruir Troia e salvar os gregos. Agora, Pedro, você chegou a reparar, assim, fazendo uma comparação com o que a gente tem visto, né, nas peças, que o guerreiro de arco e flecha é o guerreiro considerado mais covarde? Não, sim. Philoctetes, por mais que também esteja numa condição de desvantagem, né, Karina? Conforme a gente tem visto, né, com os mesmos guerreiros que levam arco e flecha, ele é visto positivamente. Né? No final da peça, ele se encaminha positivamente. Né? Sim. Então, nem todos os heróis de arco e flecha são covardes. Sim, ele e Odisseu são vistos como heróis de grande porte. O próprio Hércules, mesmo carregando arco e flecha, eles têm outras qualidades que os redimem, os atos deles. E é ninguém pega ele de arco e flecha, né? E manco, né? Isso. Sim, ninguém pega ele de arco e flecha. E eu acho que é interessante, você para observar que Perdão, sumiu, tá todo faz lá e faz uma barulhão. A gente não está escutando, não. Eu, pelo menos, não estou escutando. Não, ainda bem que vocês não estão escutando. Porque tô ouvindo só o cachorro latir no fundo. Isso aí deve ser... A minha gata tá miando aqui de uma determinada forma que vocês não têm noção. Gente, o pessoal aqui em casa tá jogando algum jogo aqui, tá gritando muito. A minha gata tem ciúmes, né? De que eu ligue, se eu tô no telefone com algum de vocês, ou se eu tô aqui na live, ela fica miando, sobe em cima de mim, eu não sei. Ela tá rodando aí, né? Daqui a pouco ela... Gente, mas esses ruídos não estão chegando aqui, né? Pelo menos nenhum ruído externo está atrapalhando, então tá ótimo. Não, ainda bem. Isso não é complicado. E você vê, por exemplo, que novamente o Sófocles ele volta com a perspectiva de que Odisseu não é uma figura tão heróica, ainda que ele represente os valores civilizacionais. E você vê também no Pirro uma condescendência com Sófocles, com o Philoctetes. Porque ele ali é a figura da necessidade de ter piedade extrema, ainda que ele goste, ainda que o Philoctetes também goste do Pirro e o Pirro o contrário, eles não se dão por aceitar um argumento do outro. Pois um viveu 10 anos, sabe? Aquela coisa, vivi 10 anos com esse sentimento. Como eu vou abandonar isso agora se simplesmente vão resolver isso para mim? Eu vou para Troia depois de tanto tempo, sendo que era para eu ter ido antes. Era para eu ter feito isso antes, mas o destino dos deuses é cruel novamente. Na verdade, ele não foi herói, né, Pedro? Não, ele não chegou a ser herói. Para pensar, o Philoctetes foi herói antes. Teve a oportunidade de ser um herói de guerra, né? Ele foi um herói antes pelos feitos míticos dele, mas não um herói de guerra na Guerra de Troia. E é impressionante que existem 2 momentos em que ele diz que Odisseu é uma figura completamente vilã, se a gente pode usar o termo assim, que é quando ele diz que quando os pretendentes todos foram chamados, Odisseu se fez de louco e ficou salgando as terras, falando que dizendo, eu não posso ir, sou louco. Aí, obviamente, descobrem o Trambique e botam ele para lá. Ele vai de má vontade, não vai porque quer.
enfrentar os troianos. Ele estava bem com a vida dele. E na segunda é a consideração que ele é descendente de Sísifo, não descendente de Laertes. Isso está em Ajax também. Ajax fala, esse maldito descendente de Sísifo não merece nenhum apoio, porque é dito que pelo mito que quando, eu não lembro qual é o nome da mãe de Odisseu, aparentemente quando Sísifo foi ao palácio de Laertes, alguma coisa do gênero, ele tem uma relação com a mãe de Odisseu. E nisso nasce Odisseu. E só depois ela se casa com Laertes sem ter ideia de que o filho não é dele. Então, é a própria ascendência ambígua de Ulisses por sobre esse personagem que é praticamente um odiado na mitologia grega, pois ele mesmo engana Hades para... Isso estão nas notas. Ele engana Hades para poder voltar e para punir a mulher que ele mandou. Olha, vou morrer, então você não faz nenhum rito fúnebre. Então ele já é esse pensamento, para essa argúcia para além dos padrões que ele herda que Ulisses herda dele. E por isso essas atitudes consideradas ambíguas. Ulisses é um grande herói ambíguo que age pelo próprio bem, pelo seu bem-feitor. Eu acho que a palavra-chave é essa mesmo, Pedro. A ambiguidade, ela atravessa a peça. Você explicou muito bem essa questão muito importante do estatuto do Ulisses, pela sua descendência, né? E o que me chamou a atenção também, Pedro, não sei se a Karina vai comentar a respeito, né? Porque eu sei que a Karina gosta muito do coro. E o coro é ambíguo também, né? É um coro que sabe dos planos de Odisseu e de Neoptólemo, mas que está presente nos momentos de interação entre Neoptólemo e Filoctetes. Portanto, eu fico pensando se da mesma forma que Neoptólemo se compadece de Filoctetes, ou seja, ele vai passando por uma transformação, o coro também passa. É algo que eu não consigo, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o coro composto pelos marinheiros. Outra coisa é o próprio Filoctetes, o Neoptólemo, que esse sim a gente vê muito claramente a transformação educacional pela qual ele passa, né? Educacional é até uma maneira formal de dizer, né, Karina? Porque, na verdade, é de sentimento mesmo, né? Não é uma educação formal. Ele é tocado por esse sujeito que está na lama, né? E que merecia, enfim, ser tratado humanamente. E aí eu me chamou muita atenção o coro. Será que o coro se transforma da mesma forma que Neoptólemo também se transforma? O que vocês acham? O coro ele aparece no final, quando o Neoptólemo sai para voltar depois com o Odisseu, porque Odisseu vai com o arco, depois o Neoptólemo volta com o arco para devolver para Filoctetes. Nesse meio termo, tem o coro dos marinheiros, acho que é o coro dos marinheiros, que ele fala que, tipo, quase fala, foda-se, fica aí então, você não está querendo aceitar nossa ajuda, não importa com você. Ou seja, quando está longe da figura dessas figuras de poder, que poderiam talvez censurá-los pelas atitudes, não, no caso Pirro, não Odisseu, eles agem como ele se fosse uma... Você não está querendo ouvir os conselhos, você não está querendo acatar a nossa sugestão, que é muito age mais independente, né? Agradável. Então, você vai embora. O que você acha? Então... Você acha que age independente? Você acha que o coro tem uma consciência própria para além das vontades das personagens? Porque o que a gente tem visto ao longo dessas peças, né, Lúcia, é que o coro ele se compadece, né, ou da personagem ali que sofre, ou compra os planos de uma personagem que conspira, né, Karina? Então, assim, eu não sei, no fim das contas, para onde que o coro vai, ou se o coro tem uma voz, ou melhor, uma consciência. Não sei nem se a palavra correta é essa, né? Consciência. Se o coro tem uma consciência para além das consciências de Ulisses, de Neoptólemo. É muito ambíguo. Eu acho, inclusive, Pedro, que é mais ambíguo, o coro é mais ambíguo do que as próprias personagens.
Não sei se vocês perceberam isso também. Não sei se ficou... Sim, eu acho que o Pedro trouxe esse termo, né, da ambiguidade, eu acho que se aplica muito bem. E como você falou, até com o coro mesmo, durante a leitura eu sentia o coro muito indo com os personagens, eu senti isso o tempo todo. Mas eu também fico aqui na dúvida se teria essa Não é, consciência ou não, se no Karina? fim... Porque quando a gente É, lê, por exemplo, Prometeu Acorrentado, as Oceaníades são enfáticas em solidariedade. esse coro tá peculiar, assim, É tá muito diferente do que a gente peculiar. vem É acompanhando, isso que tá eu tô diferente. percebendo. O coro, Geralmente, ou o coro é aquele amigo mesmo, né? Igual da Electra, lá em aquelas amigas que Electra, são. exato, de Ifigênia em Áurea, Ifigênia. Tipo, eu tô com você e tô com você e não abro, sabe? É exato, é aquilo. isso. É Agora, ali eu tô, não entendo também. Nesse caso, eu não tô. isso. Foi muito bom Luiz, você tocar pensa no coro, nisso, Marcelo. Luiz. É a Isso Luiz, aqui, verdade. pensa nisso. Esse coro é um coro que, assim, aí a gente poderia discutir historicamente que uma coisa que eu nem sei, você deve saber melhor. Mas esse coro é mais problemático do que os outros coros que a gente tem acompanhado. Porque é um Ô, coro. Marcelo, eu queria até Oi, fazer pode uma falar, pergunta para o Vinícius. Luiz, aproveitar para fazer uma pergunta para o Luiz, que eu li algumas tragédias, óbvio que vocês já até me passaram aí, de tudo que eu já li na vida, vocês já me passaram, né? Mas eu lembro de ter lido alguma coisa sobre esse papel coletivo do coro, um papel até moral, né, coletivo ali que vai ser apresentado ao público, ou como próprio público. E o que fica a impressão, não sei se a palavra ambígua seria a melhor palavra. Eu acho que é mais, talvez, conflitiva, paradoxal, e até eu acho que a melhor palavra para mim é que o coro boleia. Como são marujos, né? Eles têm um movimento de ondas. Interessante, Estão com Vinícius. um, Sim. depois eles estão com outro. Muito Não bom. há uma... O que assim, entendendo os barcos, né? Os navios chegando ali como uma civilização que chega numa ilha deserta, esse próprio paradoxo da civilização, né? Que ora escolhe um para a cruz, ora escolhe outro, é moralmente inflexível, outra hora flexível. Eu queria que o Luiz me tirasse essa dúvida, se é uma questão normal esse movimento ou não, porque até então também não tinha visto um coro que aparecesse tão fortemente nesse sentido, né? Que não tivesse por trás, vamos dizer assim, os personagens. Esse aspecto do coro em Philoctetes ele é bem interessante mesmo. Eu precisamente não tenho nada para responder agora a respeito de Philoctetes, né? Mas assim, como acho que acho que foi a Karina que falou, né, a respeito do papel do coro, né, dessa coletividade que é desempenhada pelo papel, né? E o Vinícius até chamou uma atenção para uma palavra que é uma palavra, na verdade, que é muito constante para as obras sofocleanas, né? Que é a questão do paradoxo, né? Então, assim, se esse coro de Philoctetes, ele representa um coro que ele é oriundo dessa região em que o Philoctetes está, né? Que não é, Luiz. E É não é. de. Não é. São os marujos de Neoptólemo. Ou seja, diz que Sim. era só Quer isso falar? que eu tinha para falar. Ah, tá. Eu achei que tinha Não, outra coisa para só para falar. Não, responder, entendeu? Que não é. Que não, sim. o Philoctetes, ele tá sozinho mesmo lá em Lemos. Não Não, sim, sim. pertence a Lemos. O Philoctetes está sozinho em Lemos. Não, sim, que eu ia dizer que assim, eu trouxe essa questão do coro como uma suposição. Se o coro de fato fosse, né, de repente ia estar muito reforçado nessa questão desse vai não vai, né, como uma questão paradoxal, sendo que na verdade não é, né, que são pessoas que estão ali perpassando, né, são passageiros, então eles estão meio que oscilando em seu posicionamento. Eu acho que essa leitura que o
Vinícius fez, que é muito interessante nessa questão da oscilação, porque, na Eu achei verdade, muito boa. o coro está reforçando uma ideia, né? Ele tá reforçando, na verdade, o discurso que faz o Filoctetes não ter apoio nenhum, né? Justamente para reforçar essa solidão dele que ele passa Tocou num através do ponto lugar muito em que ele se importante, encontra. Luiz, que eu acho que essa flutuação, né, que o Vinícius localizou e você está explicando agora, né, é para influenciar, e aí talvez, né, Karina, um papel ativo do coro, né, em relação às atitudes de Filoctetes. E eu acho que também entra em convergência com aquilo que Sófocles faz, porque quando a gente leu, por exemplo, Electra, o coro ajuda no plano de Electra. Ele formula uma historinha. Então, assim, o coro em Electra tem um papel importante porque ele vai também colaborar com a ação. Eu acho que nesse também, agora que vocês estão dizendo, né, por essa natureza da origem, né, da classe social do coro, né, ou seja, os marinheiros, né, essa natureza flutuante, eu acho que justamente vai, porque senão não haveria a descida de Heracles para decidir, né, de uma vez por todas o que eles têm que fazer. Aliás, é curioso falar que é a segunda vez que aparece um coro só de marinheiros, que tem no Ajax, que o primeiro coro são os marinheiros, que na verdade eles são duas variedades. Um são os que defendem o campo, porque os marinheiros de Ajax defendiam o campo dos gregos junto com eles, e esses outros são, no caso, marinheiros enquanto viajantes. Então é interessante pensar E essa são dois possibilidade. coros masculinos, né, Pedro? Porque Sim. as outras peças eram coros femininos. Muito legal. Até fazendo uma brincadeira, essa oscilação de argumento. Fala. Fala, Luiz. Exceto em Antígona, que o coro era masculino também, né? Que era um coro de anciãos. Ah, é né? verdade, Bem lembrado. é verdade. Bem lembrado, Luiz. Né? Que é interessante porque você tem uma heroína feminina à frente da tragédia, mas o coro que está ali fortalecendo todo o enredo é um coro masculino, né? Aí, enfim, aí eu já passou o negócio da Antígona, eu vou deixar para lá. Mas muito bom, gente, essas Pra não colocações aprofundar. aí de vocês sobre o couro. Pode voltar. Aprendi Karina, muito. eu acho que assim, acho que é muito interessante para você, né? Você que gosta de pensar esses elementos, né, da tragédia, né, mais formais. Gostei muito, gente. Aprendi muito O aqui. Eu adoro couro. O corifeu seria algo como mercador, não é, queridos? Eu acho que aqui nessa peça o corifeu seria esse mercador, mas, enfim, já não tenho muita certeza, porque sendo um coro de marinheiros, né? Mercador é uma outra classe, né? Outra classe social. Enfim. Pedro, E é interessante. algo a dizer? Não, eu ia comentar só que é interessante o coro desse caso, o coro ser até essa oscilação pelo fato de eles serem marinheiros também. E como marinheiro, ele tem que estar aberto às possibilidades que o mar traz ao momento em que ele vive. Ele não pode se manter rígido na rota. Ele vai se adaptar enquanto lhe aparecem outras coisas. E também lembrar que Odisseu é marinheiro também. Odisseu vivia numa ilha. Odisseu não é um homem da terra. Ele não é ainda que ele seja um agricultor, que acontece isso no final da Odisseia, ele vá até o lugar e crave onde não há nenhuma terra à vista, esse final da Odisseia acho que é muito bonito, ele é sempre o homem do mar. Então ele sempre vai estar... É um lobo do mar, né? Sim, ele sempre vai estar no meio dessas artimanhas, nessas transições que é o próprio mar e a própria ideia de inteligência marítima. Não há como ter certezas, é necessário você lidar com as coisas ao momento. Pedro, eu sei que essa ideia é muito cara para você. Então, sim. Comentário, porque eu sei que você pensa muito sobre a natureza do mar, né? E como Muito bom, muito legal. o mar aparece na literatura, né? Achei Sim. muito bom. Lúcia, você quer dizer alguma coisa? Algo que, enfim, mais uma aula para nós, como sempre.
de muitas Vou tentar falar alguma coisa do que eu andei pensando. Eu li a tragédia na Rede, e a Rede balança, viu, Pedro? Então, eu li no espírito da tragédia. Adorei, Lúcia, adorei. Muito bom. Bom, eu vou trazer aqui algo bem da minha experiência do dia de hoje, para ver o quanto está sendo legal a gente falar sobre as tragédias de modo geral. Eu moro com uma amiga que não tem o hábito de ler nada, né? E ela me viu lendo assim, tão concentrada, e ela perguntou assim, mas para que vocês leem essas tragédias? Como é que vocês conseguem falar sobre isso durante 2 horas? Então eu contei a tragédia para ela do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. Fala aí. Philoctetes. Contei a tragédia inteira para ela, só que no final ela falou assim, tá, e daí? Bom. Muito bom. Eu tentei dizer assim, bom, a partir dessa história eu posso falar milhões de coisas, eu posso ficar falando sobre isso o ano inteiro, ainda mais sobre essa que é tão rica, assim, com vários elementos que suscitam a nossa reflexão. Mas, em todo caso, para ela continua sendo um mistério, e para nós, com certeza, é o desfrutar de algo muito enriquecedor. Bom, vamos lá. Várias coisas me chamaram a atenção, tantas que desta vez eu fiz tantos prints que não vou citar nenhuma frase da tragédia. Você quer que eu compartilhe pra gente? Não, são muitos. Então eu vou falar assim, de modo geral, de alguma coisa, ou melhor, fazer um recorte de alguma coisa. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, talvez para vocês não seja interessante, mas para mim assim foi um elemento crucial, é o seguinte, que o Philoctetes, ele foi enviado para a ilha porque o pé dele, além de ter um mau cheiro, além de ser visualmente horrível e de causar dor, ele fazia com que Philoctetes ficasse muito nervoso e usasse de imprecações, isso é, ficasse xingando. Só que ele xingava enquanto os gregos estavam fazendo suas orações. Eles estavam fazendo seus sacrifícios aos deuses, rezando, orando, e o Philoctetes gritando, xingando. E eles perdiam a concentração. Então, ele foi levado para lá para não atrapalhar mais ninguém. Então, me chamou muita atenção que o motivo, assim, lá no fundo, era religioso. Mas um religioso bastante, digamos, questionável, né? Como que alguém que quer obter favor dos deuses não faz um favorzinho para alguém que está ali no cotidiano do seu lado. Então, isso me chamou muita atenção negativamente. E chamou minha atenção que, quando precisaram do Philoctetes, foram lá atrás dele, e com mentiras. Então, eu percebi um grande utilitarismo nessa tragédia. Não foi bom para eles, eles mandaram para ele. Era importante para eles, mandaram chamar. Foram buscar o Philoctetes. E esse utilitarismo eu vejo também muito presente nas nossas relações, nas nossas amizades. Quando é bom para a gente acolhe. Quando não é bom, a gente dispensa. Então, a gente também faz isso, a gente transforma o ser humano muitas vezes num objeto e esquece que que o outro, o próximo, tem tanto sentimento quanto eu, tem tanta dor quanto eu,
e que merece ser ouvido, ser acolhido e assim, o devido valor precisa ser dado. Bom, e tinha um outro ponto que eu tinha pensado. Bom, a respeito das questões que vocês colocaram do abandono, da dor e tal, pensei sobre tudo isso e acho que ele é realmente o grande herói da história, mesmo com toda a dor dele, ou por causa de toda a dor dele, que se a gente imaginar que ele sofreu com essa dor, pelo menos durante 10 anos, antes disso também ele já sofria, certamente, e mesmo assim ele tinha a lucidez para dizer tudo aquilo, então a gente pode dizer que a dor também o moldou e a solidão também o moldou, esse abandono o moldou. Aquilo que a gente sempre conclui após passar por grandes sofrimentos, grandes perdas, né? Não foi de todo inútil, a gente ficou mais forte. E eu penso que mesmo ele caindo no sono depois de uma dor aguda, mesmo assim ele tinha os momentos dele de grande lucidez e de clareza de pensamento, ele conseguia expressar isso. Bom, e fiz um outro paralelo negativo, lembrando da caverna do Platão, porque como a história se passa mencionando, né, não se passa dentro da caverna, mas menciona a caverna, né, essa procura pelo Filoctetes dentro da caverna e tal, e fala do sono, eu lembrei em alguns momentos da caverna de Platão e penso que se poderia fazer esse paralelo de que o Filoctetes podia parecer estar nessa caverna e que estar com outras pessoas seria sair da caverna do Platão, seria sair do mundo das sombras, seria entrar para a vida, para a realidade, né? E isso o transformaria numa pessoa nova, numa pessoa renovada, e o que de fato aconteceu, né, no desenrolar da história. Bom, e tinha um outro ponto, deixa eu ver se eu lembro agora. Não, é isso mesmo, gente, tá bom, já falei demais e já me enrolei, então... Você nunca fala demais, Lúcia. Muito bonito, Lúcia. A gente sempre aguarda que você fale muitas outras coisas, sempre interessantes e importantes, como essa. Eu confesso que eu também, quando eu estava lendo, eu lembrei da caverna de Platão, mas eu também, Lúcia, vi Tete, né, como eu tinha dito no início, como alguém que alegoriza a educação. Sim. Ou seja, alguém, né, educação como algo abandonado, né, com seus problemas e que, enfim, milagrosamente, digamos assim, né, com o seu poder, né, com a sua capacidade, alta capacidade de transformação do aluno, né, que seria, no caso, Neoptólemo, né? Então, o desafio, eu vejo, né, o Filoctetes como alguém que lança um desafio, principalmente para nós, né, a maioria aqui, se não todos, educadores, né, professores, né, a gente no nosso cotidiano tentando de alguma forma combater uma série, né, de instâncias, instituições, pessoas, falas muito ardilosas, como são as falas de Odisseu, não é? Então, eu vejo a figura de Filoctetes como essa figura que dá mais uma significação para a educação, ainda
que ela esteja mancando, né? Ainda que ela esteja bastante ferida, né? Eu acho que isso me chamou muita atenção de início, né? Bem, o Neoptólemo é o potencial, né? O Neoptólemo é o potencial de transformação, de acolhimento, digamos assim, né? Eu acho que também o nosso papel é esse, né? De poder mostrar para o aluno, né? Eu não vou ficar aqui também falando qual é o nosso papel, mas assim, todo mundo sabe qual é. Mas ele é meio que ressignificado, assim, nos lembrado, né? A partir da figura de Philoctetes, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Assim. Não sei se vocês concordam. Tal. Sim, e eu também acho, e é interessante que ele coloca muito em algumas falas, né, o Philoctetes, sobre a prática do bem, né? Ele tenta levar isso muito pro filho do Aquiles, que eu sempre esqueço o nome, então, né? Mas ele coloca isso, né? Uma hora que ele dá isso, ele dá as armas, né? Pro Neo, ele dá as armas pro Neo, e aí o Neo fica meio assim, ele fala, não, você conseguiu isso praticando bem, você tá me ajudando, então, isso no início, ele nem sabia que estava sendo enganado, mas ele tenta passar essa mensagem da prática do bem, né, pro Neo, eu acho que isso é muito bonito, ele tenta, até o fim, ele vai levando isso, é um educador mesmo, né, eu acho, como o Marcelo colocou, acho que é bem colocado. Perfeito. Karina, você tem outras colocações a fazer? Luiz, que falou um pouquinho, não sei se o que chamou a atenção da nossa fala pode ser, enfim, aproveitada por você para comentar. Vinícius, sei que, bem, pela sua fala você disse que há outras coisas que te chamaram a atenção. Se você quiser compartilhar aqui conosco. A gente tem ainda uns 15 minutos. Karina, eu sei que você vai passar, né, um filminho pra gente. Mas é muito curtinho, é coisa de 1 minutinho, é muito curto. Não se preocupem. Tá bom. Lúcia, quer falar mais alguma coisa? Vinícius? Acho que para mim tá bom. Para você tá bom? Não sei se alguém vai falar. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção, é bem rápida. Pode falar, Karina, à vontade. Mas a questão, assim, que eu acho que o Philoctetes, ele tá tão nesse lugar de abandono, né? Ele é colocado nesse afastamento dos mortais, mas também um abandono em relação aos deuses. E ele coloca isso, uma hora ele coloca em xeque o papel dos deuses. Ele coloca até os deuses como injustos. Ele diz que eles protegem pessoas como Ulisses, né? Atena é uma protetora do Ulisses. Em contraponto, até em uma nota de rodapé da tragédia, é colocada que a proteção, para você ver o contraste entre Ulisses e o Philoctetes, enquanto Ulisses é protegido por Atena, o que o Philoctetes tem é a fagulha, né, do fogo, aí um elemento da natureza que ele tem que com dificuldade fazer. E aí tem uma fala, só para fechar aqui, tem uma fala que ele coloca, né, que eu falei em xeque, eu vou colocar aqui para vocês, o papel dos deuses, porque, deixa eu botar aqui rapidinho. Agora, Karina, você percebeu também, queridos, vocês perceberam que muitas são as falas carregadas de sabedoria na boca de Neoptólemo? Eu destaquei várias. Uma delas, né, que também resvala para o comentário do Pedro, do Vinícius, sobre ambiguidades e paroxismos, né? Situações paradoxais, é uma que está na página 117, que diz o seguinte, você não precisa colocar não, só se você quiser. Você consegue? Posso colocar. Aí, pode falar. A página seguinte do arquivo, é a página seguinte. Aqui? O verso 453. Isso. Olha o que ele diz. É o Neoptólemo. Onde o torpe pode mais que o bom, e o honesto sucumbe, e o covarde prevalece. Eu jamais tolerarei esses homens. E essa fala, ainda que ela seja carregada de sabedoria, está presente na situação de fingimento na qual o Neoptólemo está inserido. E o Neoptólemo, a gente também, eu acho que era uma coisa, inclusive, que eu ia esquecer de falar, né? Agora que eu me lembrei. O Neoptólemo, ele dramatiza, né, Karina?
O Neoptólemo, ele, assim como Sim. assim como Helena, né? O Neoptólemo, ele inventa uma história. Ulisses inventa uma história. Ok, tudo bem. Ulisses é aquele que, enfim, sabe usar a palavra. E quase que imediatamente Neoptólemo aprende qualquer coisa de Ulisses e também cria uma história. E uma história, Karina, que que pega elementos da história de Aquiles, do seu pai, que pega elementos da história de Ajax e elementos puramente ficcionais. Então, eu vejo também, né, que parece que Sófocles, mais uma vez, nessa peça, como nas outras, ele coloca em jogo a figura do ator, né, do dramatizador, né? Enfim. Bem legal mesmo, Tá verdade. tirando onda com a nossa cara, assim. O Sófocles, ele é muito inteligente. Karina, pode continuar a sua exposição. Bem, era isso, né, que eu fiquei pensando, ele tá tão nesse lugar de abandono e como eu falei um pouco antes, ele parece já estar morto em vida, que ele também não tem nem medo de colocar esses deuses como injustos, né? E aí ele vai sabendo, pelo Neo, das mortes dos grandes heróis, né, daquela linhagem de herói de valor, do Aquiles, do Ajax, ele não sabia dessas mortes. E quando ele vai sabendo isso, vai gerando uma revolta, né, no Filoctetes. E nessa fala ele coloca os deuses como, de certa forma, injustos, né? Ele diz, deve estar, pois nenhum covarde... Os deuses cercam essa gente de cuidados e até se deleitam em trazer essa canalha curtida e consumada de volta do Hades, ao passo que sempre enviam justos e honestos para lá. O que se deve pensar disso? Como entoar louvores? Se louvando o que é divino, descubra os deuses injustos. Eu achei isso interessante, né? Pensar por esse viés, né? Dos deuses, por exemplo, Atena mesmo, protegendo Odisseu o tempo todo, e esses outros heróis também que morrem. Enfim, eu achei interessante essa fala dele, dessa coragem dele pensar nesse papel dos deuses aí, né? Achei bom. E você se lembra de uma fala inicial, Karina, de Neoptólemo, dizendo que, bem, se ele está do jeito que está, isso é culpa dos deuses. É quase que me lembrou Verdade. esse discurso atual, né, Karina, do tipo, bandido bom é bandido morto, se fez se foi preso, Muito bom. entende o que eu quero dizer? Eu não quero ficar falando isso porque, enfim. É igual quando acontece uma chacina, acontece um Exato, negócio lá na Luiz. favela, aí a pessoa Exato. fala, Não fez o coisa de cara foi bom. baleado, levou bala perdida, não merecia, agora bandido que tinha que morrer, não morre, né? É tipo mais ou menos isso Esse Verdade, discurso Luiz. do tipo, Isso aí. ó, se foi presa porque não fez nada de bom. Entende? É horrível isso. Mas eu acho que tá também presente nessa peça, acho que ressoa um pouco. Principalmente Muito bom. Neoptólemo, antes dele descobrir, né, antes dele testemunhar a história de Filoctetes, né? Esse coisa de Odisseu que ele fala que Atena protege a mim. Só faltou escrever só a mim. Porque é quase isso. Porque eu mereci, né? Quase isso, né? Se eu sou pequena é porque eu mereci. Verdade. Então, eu lembrei de um texto que eu acho que o Luiz conhece. É uma música que o Chico ele faz sobre o romanceiro da Inconfidência. Tem aquele trecho: toda vez que um justo grita, o carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. É do Chico? São do Chico. É lá do CD, acho que Chico Buarque 3, Chico Buarque 4. Aquele CD que o Chico novinho. Ouvi, não. Quando o Chico tinha os olhos azuis e a pele lisinha. Nossa, eu vou ouvir. Eu adoro o Chico, mas não conheço. Eu vou ouvir. Mas aí ele fala isso, porque eu achei engraçado, que na hora que ele falou, todo mundo morre, o honesto morre, vai pro Hades, e os covardes ficam aí povoando a terra. É claro que ele é diferente quando ele fala dos deuses de Tiradentes, mas... Eu selecionei até esse trecho também, e agora, assim, parando para refletir, esse trecho é um pouco intrigante, ele diz a respeito, né, de encaminhar ao Hades aqueles que são justos, né? Sendo que o Hades realmente ele só é recebido uma galera, os heróis, né? Essa galera da alta linhagem, né? Não é qualquer ser humano, qualquer indivíduo que é encaminhado para o Hades. O Hades é dividido em diversos
né, diversas partes, né? Aí é até intrigante a questão, porque quem tem que morrer, o cara que é filha da puta tem que morrer, ele vai para onde, né? De fato, essa coisa é bem Pois Legal, é. Luiz. Isso do AIDS eu também não sabia. Legal isso. Sim, sim. Perfeito. Se eu não me engano, os heróis vão para o Campos Elíseos, que é uma parte do Campos Hades. o Hades é todo dividido, né? O Hades tem. Tem o Tártaro, que é a parte mais que é conhecido como inferno, né, pela gente. Tem o Campos Elíseos, que é mais porque assim, o Hades ele é um submundo, ele é um mundo dos mortos, né? Então assim, não tem na mitologia grega não tem essa divisão entre céu e inferno. O céu e inferno é uma criação Cristão. judaico-cristã, né? Judaico-cristão. Essa divisão, o que é ruim é inferior, o que é superior é bom, né? Nesse pensamento. O Hades era um campo só, que era o submundo, né? Ou seja, você tinha certeza de uma única coisa: morreu, vai para o Hades. Agora, qual é a partezinha do Tu foi Hades? bom, tu Se foi você vai para um ruim. Leblon, Se você foi ou se bom em você vai vida, para foi o, ruim sei em lá, vida, né? Se você foi você vai para o ruim em vida, Hades. vai pro Hades. Agora, se você vai para um Leblon, se você vai ficar com um carro, sei lá, Leblon. de Campo Grande, né? Só Tem você, isso velho. aí. Queridos, Uma coisa que eu lembrei agora, comentar se a Karina passar o filme dela, isso. Oi? é Karina. engraçado que o Philoctetes é lembrado a todo momento da civilização quando ele era para o mar. Tem uma cor de vinho, e ele nunca mais tomou vinho por 10 anos. Então, toda vez que ele olha para o mar, ele vê aquela mesma cor, que é essa representação, ou talvez um elemento civilizatório, a produção do vinho. Acho curioso isso que ele fala na. Sim, verdade. Perfeito, Pedro. Queridos, então a Karina vai passar. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da Karina passar um trecho do filme? E aí nós poderemos encerrar. Não? Vinícius? Não. Lúcia, não? Então, Karina, por favor. Gente, é bem curtinho, né? Acho que nem um minuto a cena, mas eu imaginei que a nossa discussão hoje ia despertar muito essas facetas, né, do Odisseu. Na verdade, a gente viu hoje uma outra faceta, né, do que a gente tinha visto em Ajax, que ali ele até lida com uma questão de justiça ali para o sepultamento do Ajax, e agora a gente já vê um outro Odisseu. Então, eu imaginei que ia mexer com essas múltiplas facetas, né, desse personagem. E aí eu foquei nessa faceta que hoje a gente ia falar, desse ardiloso, né? Enfim. E aí eu trouxe uma cena de um filme que segue aquela trilogia que eu venho trazendo para vocês, daquele cineasta grego, do Cacoianes, né? Que é divino, amo. E aí esse filme, é As Troianas, o filme. É uma cena em que a Troia já foi, né, devastada, e é aquele momento em que há a divisão das mulheres troianas, que elas vão ser escravizadas pelos gregos, é esse momento de divisão. E aí o que eu falei que teve ressonância, porque é uma cena em que a Écuba, né, a rainha de Príamo, né, a esposa de Príamo, chega a vez dela saber para onde ela vai ser mandada, para quem que ela vai ser, em que casa ela vai ser escrava. E aí quando, né, o informante grego diz que ela vai ser levada para Odisseu, o rei dita, que vocês têm que ver a reação dela. Ela como se fosse o pior castigo do mundo, é você ser escrava de Odisseu, para vocês terem noção da reputação desse homem, que ele, né, ele, com essa questão dele receber as armas de Aquiles, né, para ser uma outra linhagem de herói, o que não é aceito por muita gente, como a gente vê pela Écuba mesmo, ela tem uma reação que vocês vão ver aí na cena. Então era só para reforçar mesmo essa reputação desse Odisseu, essa faceta dele. Tá? Vou passar para vocês, então. Vocês me dão um ok se está chegando, tá? Tá ótimo, Karina. Só eu preciso te dar o ok, até porque eu tô gravando, né? E, bem, tem Perfeito. coisa legal aqui. Tá ótimo. Eu ia reproduzir também um vaso grego, né, do Museu de Siracusa. Quer mostrar o pintinho do cara que apareceu no início, hein, que eu vi. Verdade. O quê? Não entendi. Eu também fiquei curioso. No início eu vi um pintinho. Oi?
Semana. Ah, sim! O quinto do Ajax, não foi? Não. Foi. Hoje. Hoje. Não, semana passada fui eu que trouxe. Foi! Eu vi que a Marcelinha quer trazer. Eu vi uma estátua. Não, então, infelizmente, né? Eu não encontrei na internet. Mas eu vou tirar foto para vocês e mandar depois, porque Ah, por favor. imagem de um vaso que representa Filoctetes. E esse vaso está no Museu de Siracusa, lá na Itália. E é na Itália, se eu não me engano. Eu acho. Calma aí. Museu Arqueológico de Siracusa. Bem, aí tá nesse livro Legal. aqui. Eu acho que o Luiz tem. Se o Luiz tiver esse livro, eu acho que o Luiz deve ter. Mito, você não vai enxergar. Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. Mito e religião. Tragédia na Grécia Antiga. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Se você tiver esse livro, você vai visualizar a imagem tá nesse livro. Inclusive tem um tenho. livro sobre Filoctetes e a efebia, né, que é a adolescência, né, que é a situação em que se encontra, que é a adolescência, né? Bem legal, Marcelo. Até você que me deu uma cópia, né, do livro. Eu te dei cópia? Então tá certo. Não, você me deu um livro em cópia. Eu vou ver depois então aqui. Então tá. Vamos Gente, lá, Karina, filmezinho. É bem curtinho, porque eu sei que o nosso tempo é sempre curto também. Aí eu separei bem ali exatamente a reação da Écuba, tá, gente? Vou colocar. Apareceu a imagem, pelo menos, já? Karina, para mim apareceu. Será que apareceu para todos? Apareceu. Tá, Pareceu então sim, Karina. beleza. Aí vocês estão vendo, são as troianas mesmo e aquele momento em que elas estão sendo divididas para saber pra onde vão. Então, vou dar o play. Where is she? In Greek hands. Caught while trying to escape with her son. And I, old greyhead, whose am I? Slave of the king of Ithaca, Odysseus. Beat my head! Tear my cheek! His slave! Vile lying man! A lawless beast, he twists and turns this way and that! I'm back again! Pity me, women of Troy! Gone! Lost! Muito legal, Karina. Muito bom, Karina. Eu que desativei teu áudio, porque estava dando eco, mas pode reativar. Pode reativar, que a gente não tá. Eu não tô te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Ah, então foi bem pequenininha a cena, gente, mas era só para ter uma noção mesmo, né, dessa recepção dela saber que ia ser, então ela era rainha, né, e agora ela vai ser escravizada e por Odisseu. Esse filme é As Troianas e quando a gente lê As Troianas aqui no grupo, a gente vai ter também a oportunidade, eu vou trazer outras cenas, que é um Era filme isso que eu queria realmente falar. Karina, incrível. excelente. A gente quer sim que você traga. Até porque, queridos, falta-nos ver o que se passa depois da Guerra de Troia. Porque não sei se a gente tem reparado, assim, mas a gente tem visto os bastidores diante da Guerra de Troia, né? A gente tem visto algumas tragédias que se sucedem concomitantemente à Guerra de Troia. A gente já viu uma peça ou outra que trata do retorno do herói para sua casa, não é? Como é o caso de
Agamemnon e Electra. E seria interessante a gente ver como é que é o depois da Guerra de Troia para os troianos. Eu acho que a gente vai ver agora com Hécuba, e existem as outras peças, né? As troianas, como por exemplo a Karina mencionou. Né? E a gente isso. tem um painel muito legal. Queridos, alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer as honras de despedida? Eu queria fazer uma sugestão que eu mandei para o Marcelo mais cedo, mas como eu fico catando esse tipo de coisa, isso eu já tinha achado há muito tempo, é um conjunto musical grego organizado pelo Petros Tabouris, que ele é musicólogo e ele recompôs algumas músicas da Grécia Antiga, baseado nas estruturas melódicas, estruturas musicais. E manda para todos nós. Eu achei no YouTube para o Marcelo, já que não sei se todo mundo tem Deezer ou Spotify, mas achei no YouTube o álbum dividido em várias músicas, e eu vou mandar para vocês, porque é muito, muito bom ouvir como é que poderia se supõe ser a musicalidade da época. A música Não foi o link que a Karina mandou uma vez pra gente, não? Eu Não, mandei um outro, álbum também, Lúcia. né? É um outro. A Karina outro? mandou o coro. O Pedro vai mandar pra gente um mais específico, não é, Pedro? É instrumental, é música instrumental baseada no que foi recuperado de estrutura melódica da Grécia Antiga. Legal, eu quero isso. Instrumental eu quero. Perfeito. Fazer minhas coisas ouvindo. Isso aí. Muito bom, dá aquele ânimo, né, Luiz? Com Trilha certeza. sonora. Então, ficamos por aqui, não é? Se ninguém tem mais nada a dizer, nós ficamos por aqui. A Helena não pôde Tira voltar. nossa foto! O Vinícius aparece, caralho. A foto. O Vinícius já até Nossa foto aqui. Ele não Cadê? gosta Tem que nada ter. de foto. Deixa eu falar uma coisa. A nossa amiga Helena não pôde voltar porque parece que a internet dela caiu. Tanto que eu mandei uma mensagem para ela e só deu um pontinho. Então, ela está sem internet, pelo menos no momento. Vamos tirar a nossa foto. Não é? Sim, muito bom, gente, como sempre. Calma aí que... Karina, você que vai tirar, não é? Tá, vou tirar. Eu vou falar 1, 2, 3, tá? Espera aí. Pode falar ou não? Calma aí, Karina, que tem um delay. Tem um delay, então assim. Tá. Então vamos lá. 1, 2, 3, vou. Tá, fui, tá bom? Já? Já. E eu tirei umas outras ao longo do grupo também, depois eu mando. Legal. Olha, tá? pegando a gente de surpresa. Claro, gente, é óbvio, vocês acham que é comigo? Uma cara de cu. Não, pra rolar aquela coisa espontânea também, né? Poxa. Gente, aparece na berinjela. Tchau. Vou aparecer. Verdade. Um beijo. Um beijo. Isso daí não é mais novidade pra mim, eu apareço. Beijo, Karina. Gente, muito Beijo, bom. gente, tchau. E Vinícius, Até, bem-vindo. Foi ótimo, Vinícius também agora se juntou a gente aí, foi muito legal. Só tem que falar mais. Muito bom, foi muito legal. Nosso grupo crescendo aí, gente. Quando a gente achou que não crescia mais, o grupo tá crescendo. Amém, né? Muito bom. Muito Isso bom. então, galera. Ótima semana pra vocês. Vocês também. Beijo. Ótima semana pra vocês Beijo. também, Até a gente. próxima. Beijo. Vou Até mandar mais. um grupo as músicas. Tchau. Isso, Tá. beijo. Tchau.